pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Thiago Carvalho, colunista político do Jornal Minas. E estamos hoje para dar continuidade à nossa série de análise sobre as eleições de 2024 na cidade de Nova Lima. Hoje, para dar continuidade, a gente segue com o vereador Danúbio Machado, seguindo em ordem alfabética. Então, para quem quiser acompanhar as outras análises, tá? Podem acompanhar no nosso canal do YouTube, no Spotify, no Instagram ou também no nosso site www.jornalminas.com.br. Antes de começar a análise do Danúbio, vou deixar um recado aqui. Essa semana entrevistamos o Rodrigo Leite, ele é ex-secretário de Saúde de Sabará e pré-candidato a prefeito. Isso faz parte, né, da nossa investida em relação a mostrar para a população de cada cidade que a gente faz cobertura quem serão os pré-candidatos e como eles pensam. Então, quem não acompanhou pode acompanhar lá. E um compromisso que a gente tem também, muita gente tem pedido, Raposo, Riacima e Itabirito teremos também, tá? Só acabar essa parte de Nova Lima. Sabará ela vai estender um pouco mais porque ela é entrevista, então a gente depende das outras pessoas, né? Como Nova Lima é análise, a gente faz uma semanal, então a gente já tem uma programação para acabar. Mas assim que acabar, a gente já vai falar de Raposo, Riacima e Itabirito. Podem ficar tranquilos, até ano que vem todo mundo vai ter condição de escolher o melhor candidato. Falta de informação não vai ser. E também quem está acompanhando aí, curta, compartilhe, qualquer plataforma que você tiver, seja Spotify, Instagram, YouTube, é muito importante para a gente, valoriza demais o nosso trabalho, não só o meu que estou aqui aparecendo, mas da nossa equipe. A gente acompanha tudo com carinho, quem manda as mensagens, a gente ouve, a gente lê os textos. A gente sabe que às vezes questão política as pessoas não gostam de se expor muito, mas manda para a gente inbox. Então a gente está acompanhando, a gente está gostando e peço a vocês que deixem a curtida aí na plataforma e compartilhem com mais pessoas, possam acompanhar nosso trabalho e que façam em 2024 a melhor escolha para a sua cidade. Danúbio tem 41 anos, ele é gestor público com formação em extensão em gestão de pessoas, pós-graduado em gestão de cidades e planejamento urbano. Você vê que ele procurou, né, dentro do seu período ali que ele esteve como guarda municipal, adquirir, né, bastante conhecimento. A vida pública dele e política, privada e política, ela se mistura muito, porque ele é guarda municipal e tem uma empresa que trabalha no setor de eventos da cidade. Então a gente não sabe muito bem diferenciar onde começa, né, a atuação política dele e onde a atuação privada, que ele acaba utilizando dessa ferramenta privada também para fazer política. Antes de Danúbio, né, se tornar um servidor público, um guarda com 20 anos de experiência, ele foi cantor de uma banda de forró. E isso mostra que a essência dele com a área cultural é muito grande. E nessa época, na adolescência dele, né, já promovia alguns eventos na cidade. E depois disso ele entra para a guarda e começa a atuar, né, diretamente na função de segurança pública, chegando a ponto até de ser presidente da Associação de Guardas, onde ele tenta promover alguns eventos também em relação à guarda municipal e também busca algumas ferramentas de capacitação para os guardas, né? Disso ele acaba voltando para a área política também e ele começa a atuar muito nos bastidores, junto com então o secretário Soldado Flávio, que era na área de segurança pública. Danúbio começa a fazer, né, essa questão, a gente fala essa transição, né, do agente público para o agente político. E parece que nessa época ele toma gosto por isso, então depois vira vereador Soldado Flávio, que é pai do atual presidente da Câmara, Thiago de Almeida. E aí Danúbio começa a se articular até chegar nas eleições de 2020, onde que ele vai se candidatar. Mas nesse período, Danúbio ele funda a empresa Inove Eventos e depois ele muda o nome para Danúbio Machado Produções e Eventos. E com isso, pessoal, ele consegue ali dentro de Nova Lima ganhar muita notoriedade. Ele promove eventos de lutas na cidade, shows, festas da cerveja, consegue articular muito bem, né, nos bastidores para que ele consiga esses eventos dentro da cidade e também conseguir o apoio político, que a gente vai ver que um dos principais apoiadores dele é um parceiro dele que chama Marciano, que também trabalha na área de eventos. Nesse período, Danúbio ele funda a empresa Inove Eventos, que posteriormente ele muda o nome, aí coloca o nome dele mesmo, é Danúbio Machado Produções e Eventos. E isso é muito importante para a gente entender, porque Danúbio ele começa a atuar em vários setores, né? Ele começa a criar, né, ferramentas ali que ele possa atuar não só, né, empresarialmente, mas politicamente. Geração de emprego, geração de renda, ele promove eventos esportivos, como um evento de luta no SESI, ele atua junto também à à Associação Comercial de Nova Lima, uma linha muito tênue, a gente não sabe onde está o empresário, onde está o político nisso. Já partidariamente, ele se aproxima do grupo de João Marcelo de uma forma que inicialmente foi meio estranha, ninguém nem esperava isso, já que em 2012 ele teve muito desgaste
com então o prefeito, então o candidato a prefeito Vitor Penido, desgaste público mesmo nas redes sociais. Foi uma eleição bem pesada e Danúbio atuou ativamente contra a eleição de Vitor. Nesse momento ele se junta ao grupo de João Marcelo, que está com Vitor Satti, que é filho de Vitor Penido. Então ninguém estava sabendo disso, né? Na hora que acontece, isso vem dos bastidores, isso vem à tona, as pessoas ficam sem saber o que esperar. Foi uma grande surpresa a eleição do Danúbio. Na primeira tentativa dele, ele tem 1.314 votos, sendo o sétimo mais votado. E por que foi uma surpresa, pessoal? Porque como ele vinha muito de bastidores, a expectativa, né, pessoas fazendo análise como eu faço aqui, é óbvio que é uma questão especulativa, mas a gente vê o que o cenário se apresenta na frente. O cenário se apresentava para Abner, que vinha com um trabalho junto já à Secretaria de Desenvolvimento, como diretor, e Juliana Salles, que na época vinha com a eleição de deputada, que ela tinha sido muito bem votada. E Danúbio não era a aposta do partido nem das pessoas. E aí nessa briga partidária, né, todo mundo na expectativa da briga entre Abner e Juliana, e talvez o partido fazer só um, mas a onda de João Marcelo veio com muita força, a gente vai falar sobre disso na análise de João Marcelo. Eles conseguem fazer mais um, né? O partido bate 7 mil votos e consegue fazer mais um devido ao coeficiente eleitoral. E esse um, que na expectativa de todo mundo era Abner, não foi Abner e veio Danúbio. Ele superou Abner e sendo eleito já sem esse trabalho político tão bem claro quanto era o de Abner e Juliana, que eles já deixavam claro há muito tempo que eles eram candidatos. E aí Danúbio entra para a Câmara e agora vamos começar a ver como que foi esse mandato de Danúbio. Mas que ele tem que deixar claro para a população qual que é a função dele real, hoje principalmente em relação à guarda municipal. Piques de função de Danúbio aí, ele nesse curto período, olha só, nesse curto período que ele é vereador, ele conseguiu abrir um bar, né, ficar com um bar ali no terraço, chama Terraço Brasil, se eu não me engano, fica na Savassinha, e ele ficou com o bar ali durante um período, sei lá, de um ano e pouco, e vendeu. Então a gente fica aí, né, é o que na nossa análise a gente vê, a população não tem uma percepção bem do que é Danúbio, do que ele quer, como que ele tinha um bar, sendo que o bar é função noturna, e ele trabalhava na guarda na função noturna, e ele tem rendimento da guarda, tem rendimento da Câmara, tem rendimento da sua empresa, nada contra o rendimento privado dele, é um direito que ele tem de trabalhar, só que ele é uma pessoa só, e a gente fica tentando entender, né, e a própria população, qual que é o foco de Danúbio, se o foco dele realmente é a vereança, ou se é essas questões empresariais privadas na área de cultura que ele promove na cidade. Pessoal, Danúbio é eleito, né? Vamos tentar agora chegar no mandato dele, mas a gente não consegue chegar ainda porque a gente tem que falar da eleição da Câmara, de presidente da Câmara. Isso é um teatro que a gente vai ter que falar em praticamente todas as análises aqui. Por quê? Danúbio, no início, ele estava no grupo de Anizinho, Thiago de Almeida, de Zelino, nesse grupo que venceu no final a eleição da Câmara. Porém, Danúbio, ali ele já tinha 6, né? E estava tranquilo. Porém, Danúbio, ele foi acusado na época, né? Isso aí a gente tem que falar os bastidores, a gente não sabe se isso é verdade. Ele foi acusado de traição por esse grupo de vereadores. Indica que Danúbio participou de reuniões, ele fez acordos, ele participou de tudo para que o grupo de Anizinho ali, naquele grupo inicial, vencesse a eleição. Nisso, Danúbio ele passa a sumir das reuniões, né? E as pessoas falam que ele começa, na época estava com Covid, né? Liga, Danúbio, estou com Covid, não posso ir nas reuniões. E as pessoas começam a desconfiar que ele havia mudado de lado, né? E havia mudado para apoiar o vereador e o candidato Álvaro Azevedo. Nisso, essa mudança de Danúbio ali, sei lá, a gente está falando isso entre o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro de 2022, de 21, que seria a eleição. Essa mudança muda todo o cenário, porque a partir daí ficou 5-5, né? E já não é uma eleição por quantidade de votos. E aí começa a ser uma eleição por idade. E aí vem o nome de Boi, surge o nome de Boi, pega isso aí, porque aí vai ter desdobramento no caso do Thiago Tito, naquilo tudo que a gente já falou na análise de Anizinho e também de Claudinho e de Álvaro, não tem como, todos a gente vai falar disso, por causa dessa mudança de última hora de Danúbio. Essa possível traição ao grupo de Anizinho, que aí a gente vai ver que houve uma retaliação pelo Zelino, né? Zelino depois ele faz uma articulação em cima disso. Então Danúbio teve uma participação ativa nesse imbróglio da eleição da Câmara. Chegando no final, a gente já sabe o resultado, eles acabam perdendo e vai parar na delegacia, aquela confusão toda, e tem o desdobramento. Mas Danúbio ele fez essa função aí, né? Desse jogo inicial, ele participou disso e participou de uma forma que
fazendo uma análise política, foi muito desgastante para ele. Eu acho que ele foi um erro estratégico dele nesse momento aí. No meio desse imbróglio todo, né, da Câmara, o governo de João Marcelo começa. O João Marcelo não tem nada com isso, ele tem que governar, o executivo não poderia ficar parado. E Danúbio, né, como um representante do governo na Câmara, ali, com uma participação ativa na eleição de João Marcelo, especula-se que ele teve uma forte influência na indicação do secretário de Segurança na época e do comandante da Guarda Municipal. O secretário de Segurança na época era o delegado Eduardo Leite, o Cadu. Isso tudo foi, segundo especulações, foi articulação do Danúbio nos bastidores dentro do governo para ele atuar. Também uma articulação na área de turismo da época, também as pessoas falam que Danúbio influenciou nisso muito, além de algumas outras áreas estratégicas dentro do executivo que Danúbio tem. Hoje ele se aproximou muito do pessoal do Fred Costa, a gente vai falar isso mais para frente, junto da Secretaria de Meio Ambiente, mas isso foi num segundo momento de governo. O vereador Danúbio ele teve alguns projetos aprovados interessantes para a população. Na época do início do mandato, a gente tem que lembrar que a gente estava na época de pandemia e existia um problema de setores que estavam fechados, né, que não poderiam funcionar. E Danúbio ele consegue aprovar uma PL que classificava as igrejas, né, como serviços essenciais para a população, né? Aquela população que precisava das igrejas não ficar com seus templos fechados. Além da inclusão de alunos autistas na sala de aula com apoio especializado e áreas, né, para animais de estimação, para passeio, áreas específicas para animais de estimação na cidade de Nova Lima. Os projetos, né, que ainda estão parados nas comissões. Gratuidade no transporte público no dia de provas do Enem, que depois também ficou sem sentido a partir do momento que já foi aprovado outros projetos em relação à gratuidade do transporte público, desenvolvimento de produção orgânica artesanal, auxílio para mães cultadoras de crianças com deficiência, e ele também criou-se um desgaste ali com Juliana Salles, que durante esse imbróglio da Câmara, Juliana, né, ela se afasta do grupo de Danúbio e ele entra contra ela na justiça, vocês vão ver isso. E isso cria um desgaste também em alguns projetos dele, que Juliana, ela lidar como inconstitucional, ela entende os projetos como inconstitucional, e por causa disso os projetos não vão para frente. E ela critica Danúbio publicamente por essa falta de análise dele, né, dentro dos projetos à época. Também ele tenta a criação do Fundo do Conselho Municipal de Segurança Pública e o reconhecimento de porte de armas, isso é muito importante, que ele tenta para atiradores esportivos na cidade. Isso é até uma polêmica, porque Danúbio está sem porte de armas, a gente vai falar disso por causa de uma acusação de Maria da Penha, e ele mesmo assim ele tenta porte de arma para outras pessoas, atiradores esportivos, né? E ele tem o porte de arma como guarda, mas ele está sem ela no momento. Também tem uma atuação naquela área que a gente fala que é zeladoria, né? Ele tem vários requerimentos aprovados, ele vai nos bairros, requerimentos da área de manutenção urbana, na área de transporte, das questões também, ele é muito envolvido nas questões dos animais, então Danúbio tem vários requerimentos a fim, né, de criar melhorias na cidade. O requerimento ele tem a função do pedido do vereador, já que não é a função dele ali de legislar, né, é a função dele de legislar e não de executar, então ele utiliza muito dessa ferramenta e da sua proximidade com o governo de João Marcelo para resolver esses problemas da cidade. O Danúbio, como vereador, ele teve algumas decisões que a gente não entende bem se foi dele, se foi de assessoria, que, por exemplo, uma das mais polêmicas na época é quando ele fez uma liminar, né, conseguiu uma liminar, uma ação judicial, que tinha como objetivo, pessoal, anular todas as decisões da Câmara, das atividades da Câmara durante o início, né, do primeiro dia de 2021, daquele imbróglio todo que a gente já falou, Danúbio conseguiu liminar, e nisso já tinha sido aprovado compra de vacina no município, repasse de verbas públicas para aquelas pessoas que estavam precisando na pandemia, e Danúbio tentou anular todas essas decisões que tinham auxílio emergencial. E isso criou um desgaste imenso para ele no início do mandato, e a gente vai ver que tem um desdobramento nesse rompimento dele com sua né, correligionária ainda, Juliana Salles, já que ele não saiu do partido, e isso cria um desgaste que vai desdobrando durante meses, até o final do ano de 2021, entre ele e Juliana dentro da Câmara. Com isso a gente consegue perceber na atuação de Danúbio, ele é muito reativo, né, em algumas questões, em questão de mídia social, nas questões das discussões da Câmara ali, ele começa a criar esse desgaste, não só com o Juliano, com a própria população, a ponto dele ir na delegacia à época, fazer denúncias de pessoas que estavam criticando na rede social, uma situação totalmente absurda, né? Que depois foi se resolvida, mas ele criou esse desgaste muito no início do mandato dele. Vê que ele tem uma relação interpessoal ali muito complicada no início do mandato, depois parece que ele deu uma acalmada, mas ele teve uma discussão em relação ao próprio governo, né, em relação às medidas, né,
de novo organograma que o governo propôs na criação de cargos, em relação à segurança pública, em relação à educação, teve um desgaste muito grande quando ele pede vistas, se eu não me engano, ele pede vistas de um projeto que era do governo, que ele apoiava o governo, só que chega lá de última hora ele decide mudar isso. Parece que não houve uma articulação, né, bem feita ali, e essa mudança criou um desgaste grande para ele, uma resistência dentro de parte do governo nessa época, não sei como que isso está atualmente, mas ele eventualmente depois disso ele vai deixar a cidadania, né? Ele vai para, não sei se ele já fez essa mudança ou se tem que esperar o período, né, que é de transição, mas aí ele vai para o Patriotas, que é o agora Mais Brasil. O partido hoje no governo, ele se caracteriza muito pela área de meio ambiente, que eu falei que ele tinha se aproximado. Então, depois de todos esses desgastes internos, esses desgastes com a população e também dentro do governo, Danúbio começa a se alinhar a esse grupo. É um grupo dentro do governo, mas a gente não sabe até onde esse grupo vai. Tem outra pessoa aí muito importante que deve participar desse grupo, mas eu ainda não vou falar para a gente falar na análise dele. E Danúbio está aí, né, nos bastidores, tentando ajudar a montar esse partido e ver se consegue criar, né, um local onde ele consiga ter uma reeleição mais tranquila. Eu falo, né, que ele vai ter dificuldade de eleição, às vezes nem a dificuldade de conquistar os votos, não, mas de conquistar grupos, né? Que a gente vai ver que começa, né, a eleição ele não ganha sozinho, ele precisa de grupos ali para participar. E talvez com esse desgaste com o governo, com esse desgaste com a população, com esse desgaste que a gente vai ver com um grupo específico da sociedade, isso dificulta ele a ser aceito num grupo. Se ele não for aceito, ele tem que montar um grupo para ele. E montar um grupo político não é fácil. No final do ano, né, talvez já pensando nessa criação de grupo, ele destina, né, no final do ano passado, várias emendas impositivas a projetos da área de saúde, da área de esporte, da área de segurança pública, destina para o projeto POC, né, oficial da criança, destinado à criação de materiais esportivos. Tem também R$ 120 mil para a Secretaria de Esporte e Lazer, específico para a aquisição de uma ambulância, né, para que ela fique nos eventos de saúde. Na área de saúde, ele já destina mais de R$ 500 mil para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, tudo nesse objetivo dele de mostrar, né, da áreas que ele tem essa dedicação maior. Na área de segurança, ele destina mais de R$ 100 mil também, visando a aquisição de drones para atividade de segurança, que é para atividade de prevenção, né, e de monitoramento de segurança pública. Para a área de cultura, obviamente não poderia ficar de fora, ele destinou mais de R$ 180 mil para a Associação de Artesão Artes da Terra, voltado para a aquisição de instrumentos e matéria-prima, contratação de pessoal e despesas gerais. Uma distribuição entre as áreas, né, que ele tem uma atuação melhor. Isso pode, né, e com certeza vai facilitar um pouco essa entrada nele em determinados grupos. Saída, né, um episódio aqui que a gente não pode deixar passar em branco, é a saída de Carlos Leite, né, Carlos Eduardo Leite Cadu, da Secretaria de Segurança para fazer tratamento de saúde. Danúbio recebe o convite para assumir essa posição. Ele não confirma isso, ele até desmentiu na época, né? Na verdade ele não desmentiu, ele só falou que não iria aceitar, mas ele não desmentiu o convite, né, para ser servidor de classe. Isso já como ele é servidor de classe, né, servidor da área. Isso, a notícia foi vinculada pela gente aqui no Jornal Minas e teve uma repercussão muito grande, porque caso Danúbio aceitasse, né, Abner deixaria a pasta que ele está para assumir e faria mais uma movimentação no governo. Isso foi um outro fator importante também que mostra que, apesar de todos esses desgastes que a gente falou com o governo, Danúbio ainda goza ainda de credibilidade com o prefeito João Marcelo. Dito que nessa pequena contextualização, vocês já conseguiram perceber mais ou menos qual que é o perfil político de Danúbio. Só que ele tem um calcanhar de Aquiles que é muito grande, que a gente vai falar agora. É um assunto muito sério, já foi abordado pelo jornalista Zé Cleves, muito nas redes sociais, pode procurar aí, que é a acusação de Maria da Penha, que a esposa de Danúbio faz contra ele, né, entrou e a gente teve acesso a toda essa documentação. Não vem o caso, a gente não vai entrar nessa questão de vida pessoal dele, né, o que aconteceu não foi, mas qual o desdobramento que isso pode dar para a vida política. O primeiro desdobramento é ele não ter o porte de arma, né? E a esposa dele, não vemos a citar o nome, é muito importante nisso porque ela é proprietária também da empresa que a gente falou que ele funda depois da Inove, da Danúbio Machados Produções e Eventos. Então a gente não sabe como ficou isso, hoje chama DM1 Produções e Eventos, alguma coisa disso, o nome não é tão importante. O importante agora é essa acusação e como que isso pode prejudicar Danúbio e dificultar
que seria, né, numa eleição. Porque a gente já tem 2 casos em Nova Lima de vereadores, né, que após assumir, eles desfazem sua família, eles têm problemas familiares muito graves, num primeiro mandato, muito como aconteceu com o Danúbio. E Danúbio ele simplesmente finge que isso não acontece. A Câmara hoje, esse mês específico, ela está com um projeto lá, Lilás, mês Lilás, né, que é o mês contra a violência da mulher. Nós temos também um projeto da vereadora Viviane Matos, que é sobre pessoas acusadas, né, acusadas não, né, condenadas pela Lei Maria da Penha não poder assumir cargo público. E como que isso fica? Parece que existe um elefante ali branco, né, na Câmara ali nesses assuntos, porque Danúbio ele tem essa acusação existe, esse processo existe, esse inquérito existe, não é mentira, ele não pode negar isso, só que ele não esclarece isso para a população. Então, como que ele vai fazer num período eleitoral? Como que ele vai fazer nem só por ele, nem só por Danúbio como pessoa, né, como político, mas principalmente para os seus apoiadores? Como é que eles vão levar Danúbio na casa e eles vão ser questionados sobre isso, questionados sobre essa acusação de Maria da Penha, e até o momento Danúbio não se posiciona. Esse que é o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles. Ele não vai conseguir levar uma eleição sem esse posicionamento, sem esse esclarecimento. É óbvio que ninguém aqui vai julgar se ele está certo, se a esposa está certa, ninguém sabe o que aconteceu. Só que como servidor público, como pessoa pública que ele precisa dar o esclarecimento para a população. O que houve, o que não houve, em que pé está esse julgamento e como que está essa relação pública dele em relação ao seu porte de armas, como ele atua como guarda sem porte de armas. Isso tudo é o calcanhar de Aquiles que pode sim tirar a reeleição de Danúbio se ele não souber estancar essa ferida. Na nossa análise aqui, né, ele tem que resolver esse problema da Maria da Penha, esclarecer para a população, e a partir daí a gente já vê que ele tem um posicionamento mais perto da igreja, tentando se mostrar uma pessoa mais familiar, mas só esse posicionamento na rede social não vai resolver o problema dele. E aí, resolvendo isso, ele vai partir agora para uma reeleição. Como que ele pode fazer para que isso não atrapalhe ele e ele ainda consiga, né, ter um crescimento, né, esse potencial dentro do partido que ele vai seguir? Esse partido novo, o Mais Brasil, teria já de automático o Anizinho, né, o ex-presidente da Câmara e o vereador Anizinho. Porém, gente, essa questão de nomes em partidos muda muito, muda de última hora, a gente é acostumado com a eleição. Danúbio tem um desafio muito grande, que é criar esse grupo, um grupo coeso, qual que é o grande problema de você criar um grupo hoje? Você não pode, você tem que ter o coeficiente eleitoral, só que você também não pode ter alguém que te ameace, né? E ele vai ter que, através do Charles, que é um dos lideranças desse partido, montador de partido, né, que a gente fala, convencer políticos, né, a entrarem nesse grupo para um grupo fazer 2. Porque por mais que seja 15 o pessoal está vendendo a ideia de fazer 2, não vai ser fácil fazer 2. Então por que essas pessoas entrariam para o grupo de Danúbio? O que ele está tendo a oferecer para esse grupo político dele? E eu acho que essa é a grande dificuldade dele. Não é a dificuldade, não é a votação. Ele deve manter uma boa votação em relação ao trabalho que ele faz, principalmente em relação ao trabalho de geração de emprego, da questão da área cultural, mas ele vai ter uma dificuldade da montagem de grupo. Nessa questão de criação de grupo, né, não dá para a gente negar também o grupo da guarda. A gente não sabe hoje como que essa guarda está especificamente dividida hoje. Sabemos que ela não é unanimidade de Danúbio. Na última eleição a gente teve o Lourenço, né, sargento Lourenço, não, na guarda não tem sargento. O guarda Lourenço, candidato junto com o Danúbio. Nessa eleição, o que a gente vê próximo ali, não vou falar que é da guarda, né, mas a gente vê que pode ter o Robinho, além do Sérgio Bittencourt, né, que são 2 candidatos muito ligados à segurança pública. Eu não sei o quanto essas pessoas captam o voto da guarda, só que Danúbio também ele se afasta muito da guarda quando ele vai muito para a área cultural, ele acaba se afastando um pouco. Então esse grupo da guarda pode hoje já ter 3 divisões aí que a gente avalia, né, que seria o Sérgio Bittencourt, que foi secretário de Segurança no governo Vitor, e é até próximo do Danúbio, mas ele vem candidato a vereador hoje, principalmente com apoio da direita, né, de Nova Lima, com parte da direita, não vou falar da direita toda. E você tem o Robinho. O Robinho, ele é um empresário, mas ele sempre foi muito ligado, ele trabalha na área de placas, de trânsito da cidade, então ele é sempre muito ligado nessa área de segurança pública e com alguns deputados, e ele pode levar uma fatia desse grupo da guarda, que, na teoria, seria um grupo de Danúbio, né, por ele ser um servidor efetivo da classe. O Danúbio ele vai ter, né, ele deve continuar com o apoio do Marciano, que a gente falou lá no início, o grande apoiador dele,
Não sei em que nível, né, se é um apoiador financeiro, mas é um apoiador estrutural dele, com certeza isso é. Mas ele tem que definir isso, né? Até onde o Marciano vai conseguir segurar essa questão com ele, junto dos eventos. Se esse grupo, né, de eventos, esse grupo de público mesmo, cultural, está com ele, até porque existe também outros setores, outras pessoas envolvidas nessas áreas culturais que vêm candidato. Então, o voto de Danúbio ele corre-se um risco de ser muito diluído, e isso é muito complicado. Por quê, pessoal? No executivo, o voto ele é mais direto, num objetivo claro. No legislativo, às vezes, não. As pessoas votam muito por identificação. Eu identifico pessoa porque ela defende a minha classe, eu identifico tal pessoa porque ela é da minha área, ela me entende, e existe muito essa identificação. Então, qual que seria, na nossa análise, a maior dificuldade da Núbio? Criar-se uma identidade. Qual que é a identidade da Danúbio? Ele pega Fred Costa, ele quer a área dos animais e ele fica militando nisso. Ele pega a guarda e quer militar na área de segurança pública. Ele pega a cultura e também quer militar, né, ser culturalmente ativo. Ele quer, talvez também, vamos pegar na área empresarial, com os comerciantes, que ele tentou ganhar a eleição da associação comercial e não conseguiu. Esse grupo ainda continua coeso, continua com ele. Então são vários fatores que Danúbio tem, tanto, né, se a gente for fazer uma análise SWOT, de potencial como oportunidades, mas também de fraqueza. Essa fraqueza é o que? Ele não cria-se uma identidade com nenhum grupo específico. E aí, para você ter uma base, né, que a gente fala, aquele start, né, de campanha eleitoral, se isso não está bem definido, fica muito caro depois para ele conseguir isso. Fica uma eleição difícil do cara correr atrás. Ele já tem, óbvio, né, as vantagens de estar na Câmara, de toda essa geração de emprego, seja através do governo, seja através da área cultural, todas essas emendas impositivas. Danúbio hoje, ele, no nosso ponto de vista, é um dos vereadores que vão se manter no poder, porém ele tem alguns detalhezinhos aí que podem sim, principalmente, como a gente disse, a questão Maria da Penha, que pode tirar essa reeleição das mãos dele. Hoje ele segue esse caminho e vamos analisar, pessoal, que nem a gente fala que eu não sou dono da verdade, nossa equipe, né, o que eu estou fazendo aqui não sou só eu, é uma análise da equipe, a gente não é dono da verdade, mas o que a gente quer trazer para vocês é o maior conhecimento sobre os candidatos e hoje a gente trouxe o Danúbio, espero que todo mundo tenha gostado. Continue aí, curta o nosso vídeo, curta, compartilhe e comente, mande mais sugestões para as próximas análises. Muito obrigado, pessoal, e boa noite.